sou o Thiago Trava da NetWire Brasil e vou passar para vocês um treinamento de Catalyst. Para esse treinamento está sendo usada a versão 9 do Catalyst, tá? E o Catalyst ele tem várias versões. Ele tem a Translator, tem uma que é a Translator Lite, que é uma versão free. E para essa versão, para esse treinamento, a gente está usando a versão Translator Edition, que é uma versão paga do Catalyst. O Catalyst ele é uma ferramenta de tradução usada para traduzir software. Então, tudo que for voltado para a área de programação, todo tipo de arquivo que for voltado para a área de engenharia de software, a gente consegue traduzir grande parte deles aqui pelo Catalyst. Esse treinamento vai mostrar um pouco o ponto de vista do tradutor. A gente sempre vai receber um arquivinho para traduzir no formato .ttk. O que seria esse arquivo TTK? Esse arquivo ele já é uma compilação de tudo que precisa ser traduzido no projeto e, inclusive, ele tem até uma memória embutida. Tá? Então, isso já foi preparado por alguém, já foi preparado pelo seu cliente em uma versão completa do Catalyst e você que vai traduzir vai receber só esse arquivinho TTK. Nele você já tem tudo ou quase tudo que você precisa para trabalhar. Caso você receba uma memória à parte, a memória que o Catalyst trabalha é uma memória .tm. Tá? E o glossário, a gente pode trabalhar tanto com arquivos txt ou tbx. Tá? O mais comum são glossários txt mesmo. Bom, então vou abrir aqui um arquivo .ttk para a gente começar a trabalhar a partir dele. Open Project. Tenho aqui na área de trabalho um arquivinho TTK que eu vou usar. Primeira coisa, aqui do lado esquerdo a gente tem o Project Navigator. É pelo Project Navigator que a gente consegue pular de pasta em pasta e acessar todos os arquivos que a gente tem para traduzir. Tá? Então, normalmente, por se tratar de projetos de software, é bem comum se ter bastante pastas, bastante coisa para navegar durante o projeto. Tá? Logo aqui embaixo do Project Navigator, eu tenho os filtros. O que são os filtros? Os filtros são maneiras que eu tenho de selecionar um determinado conteúdo. Quero mostrar só aquilo que eu tenho para traduzir, quero mostrar só aquilo que eu tenho para revisar. Enfim, é uma maneira de separar um pouco o conteúdo do projeto. Aqui embaixo eu tenho os experts. Os experts são macros prontas que fazem uma determinada tarefa, como por exemplo fazer uma contagem, exportar arquivos, fazer cleanup. Nos experts nem todas as opções estão disponíveis na versão Lite, tá? Então a maioria na verdade não vai estar disponível na versão Lite. Ao lado aqui eu tenho o Translator Toolbar. É aqui que eu vou efetivamente digitar a tradução e aqui também que eu vou conseguir configurar uma memória para trabalhar durante o processo. Ao lado do Translator Toolbar eu tenho o glossário. Tá? Então aqui pelo glossário é aqui que eu vou ver os itens que eu tenho no glossário para usar durante a tradução. É aqui que eu vou setar que eu vou configurar um glossário para usar durante a tradução também. Tá? Aqui eu tenho o Project Workspace. É aqui onde eu vou conseguir visualizar todos os segmentos que eu tenho para traduzir. Então eu vou conseguir visualizar o source, o target, enfim, é o editor que vai mostrar para mim todos os segmentos. Ao lado eu tenho algumas abinhas que eu posso utilizar também durante o trabalho. O Concordance, como todos nós que trabalhamos no ramo já conhecemos, tá? de praticamente todas as ferramentas, funciona da mesma maneira. E eu tenho aqui embaixo o Results. Essa abinha ela é um pouquinho diferente porque não existe em outras ferramentas. Aqui é onde vai ser exibido tudo aquilo que o programa quisesse comunicar com você. Por exemplo, você rodou um expert, você mandou fazer uma contagem, você mandou fazer uma validação. Todos esses resultados vão aparecer aqui na abinha Results. Tá? Então, ela vai ficar aqui do ladinho.
ok? Aqui embaixo eu tenho mais duas abas. Eu tenho Statistics, que é onde eu consigo ter uma ideia do quanto ainda falta para traduzir, do quanto eu traduzi. Então é uma maneira de contar o volume de trabalho. E eu tenho aqui Thumbnails, que caso eu esteja traduzindo um software com telas, janelas, eu consigo visualizar aqui todas as janelas do software. É uma maneira de atalho para aquilo que eu estou traduzindo, tá? E é basicamente isso. Então, a tela é bem simples e não foge muito disso. Uma coisa interessante do Catalyst é que para traduzir eu não preciso configurar uma memória. Por quê? Porque um arquivo TTK ele já tem uma memória embutida, uma memória interna. Então, inclusive, é comum receber na tradução outros arquivos TTKs para serem usados como memória, tá? Então ele consegue guardar os segmentos dentro do pacote. De qualquer maneira, se eu quiser configurar uma memória, se eu recebi uma memória do cliente que quero usar durante essa tradução, então aqui embaixo eu tenho espaço reservado para trabalhar com a memória. Então, essa primeira aba, Reference, é onde eu vou ver os resultados da memória. E aqui eu consigo configurar a memória que eu quero usar. Eu clicando aqui no sinalzinho de mais, vai aparecer essa primeira linha para mim. Clico aqui nesses 3 pontinhos e eu consigo escolher uma memória. Aqui posso ver os formatos de memória que ele trabalha. Inclusive ele trabalha com o formato de memória do Trados, que é o que a gente vai usar nesse teste. Eu vou pegar uma memória que eu já tenho criada aqui previamente e pronto. Está configurada a memória. Tá o tiquezinho marcado aqui? Tá. Então a memória está funcionando, está ativada. Eu quero quero apagar uma memória. É só selecionar a memória que eu quero. Posso usar mais de uma se eu quiser. E clico aqui no lixinho, ele vai apagar essa memória. Não vai apagar a memória, claro. Vai simplesmente deixar de usar essa memória no projeto. Do lado da memória eu tenho aqui o glossário, que funciona exatamente da mesma maneira. A primeira abinha, Glossary, é onde eu consigo visualizar os itens de glossário. E aqui é onde eu configuro os glossários que eu quero usar. Posso usar mais de um também. Clico aqui no sinalzinho de mais. Funciona da mesma maneira, ele vai abrir uma linha. Clico nos 3 pontos. E ele vai me permitir que eu escolha um glossário. Tem um glossário pronto aqui também, o arquivo .txt. Normalmente é um arquivo de texto simples separado por tabulação. E pronto. Configurei o glossário, ele já está pronto para funcionar durante a tradução. Aqui ao lado, Project Navigator, eu tenho várias maneiras de acessar os arquivos. Uma delas é ir clicando em cada pasta até chegar em um arquivo que eu consiga traduzir, tá? Porém, normalmente eu tenho muitas pastas, então uma maneira fácil de se fazer isso é selecionando a pasta que eu quero abrir e clicando aqui em Show All Strings. Dessa maneira ele mostra tudo que eu tenho para traduzir dentro de uma determinada pasta. Eu quero mostrar do projeto todo, eu posso também. Seleciono aqui a pastinha principal, dou um Show All e ele vai mostrar para mim todas as pastas, o conteúdo de tudo, de todos os arquivos, de todas as pastas que eu tenho para traduzir. Tá? Ok. Ok, estou com todas as strings aqui sendo exibidas. Mas eu quero filtrar, né? Vou usar as opções de filtro para selecionar algum determinado conteúdo dentro do projeto. A gente não vai ver todos os filtros, somente os principais, tá? No filter, nenhum filtro configurado, tá? É a opção padrão. Eu quero ver tudo aquilo que está não traduzido, que está untranslated. Se eu marco o filtro, na hora ele já vai filtrar entre aquilo que tá
está sendo exibido na tela somente os segmentos não traduzidos. Então é isso aqui que ele me exibiu. Tá? Nesse projeto, por exemplo, eu tenho pouco segmento não traduzido. Eu quero ver aquilo, eu vou fazer uma revisão, quero ver aquilo que já foi traduzido, que foi marcado como for review, que precisa ser revisado. Marquei aqui. E ele vai me mostrar também somente o conteúdo que precisa ser revisado. Nesse caso, nesse projeto, não tem nada. Tá? Então, outras opções que eu tenho. Signing off, que são os segmentos que já foram revisados, já estão concluídos. Tá? Eu tenho fuzzies, duplicates, que são na verdade segmentos repetidos. Eu tenho uma opção interessante aqui, que é esse Parent ID, que ele separa o conteúdo por tipo de segmento, né? Por tipo de string. Como assim? Quando eu ativo essa opção, o Catalyst exibe para mim todo o conteúdo do arquivo, porém ele agrupa esse conteúdo por essa tag, Parent ID. Isso ele agrupa de uma maneira que todo segmento que for, por exemplo, telas, ficam juntos. Todos os segmentos que forem arquivos de configuração ficam juntos. E dessa maneira você consegue ter uma visão interessante do conteúdo que você tem para traduzir. Então dessa maneira você vê aqui pelo nome, pelo título que ele dá para o segmento, dá para se ter uma ideia do que faz parte esse trecho de texto, esse segmento. Tá? Ok. Quais outras opções que eu tenho? Eu tenho flagged itens, que eu consigo marcar durante a tradução, eu consigo marcar os itens que eu traduzi com uma bandeirinha, né, um flagzinho. Seja para exportar depois, seja para fazer qualquer tipo de marcação mesmo. Eu consigo depois filtrar por isso, seja simplesmente para fazer um filtro, tá? Então tudo aquilo que eu marcar com essas flags eu consigo filtrar por aqui também, e assim por diante. Consigo filtrar por inconsistências nos arquivos traduzidos, inconsistências no original, tá? Então filtro é uma opção que a gente acaba usando bastante dentro do Catalyst. Bom, agora que eu já configurei uma memória, agora que eu já configurei um glossário, já sei visualizar aquilo que eu tenho para traduzir, eu vou fazer um filtro aqui para o Translated e vou começar a traduzir esses segmentos em branco. Às vezes pode demorar um pouco, esse processo de aplicar um filtro depende do tamanho do projeto, tá? Bom, tá aqui, me exibiu aquilo que eu tenho para traduzir. Vou começar, clico no primeiro segmento que eu quero traduzir. Aqui embaixo ele vai me mostrar o segmento target, que é o que onde você vai digitar o texto e vai digitar a tradução. Aqui embaixo você tem o source e aqui você tem as exibições de memória, aquilo que você tem de fuzz 100% da memória. Você pode reparar que ele encontrou um fuzz de 70% aqui nesse segmento, mesmo eu sem ter colocado uma memória. Eu inseri uma memória aqui, porém essa memória que eu coloquei ela está em branco, tá? E mesmo assim ele consegue encontrar aproveitamento. O que ele faz? Ele tira esse aproveitamento do próprio arquivo. Como eu falei no começo, todo arquivo TTK é também um arquivo de memória ao mesmo tempo, tá? Então ele consegue pegar aproveitamento do próprio arquivo TTK. A partir do momento que eu estou com um segmento selecionado, eu posso usar a barrinha do Translator Translator Toolbar. Essa barrinha onde eu tenho alguns botões que eu preciso durante a tradução, como por exemplo, eu consigo passar de um segmento para o outro, aqui pelos botões de navegação. Nesse botãozinho
de Next Group, eu consigo pular de uma pasta para outra. Então você pode reparar que aqui no Project Navigator, conforme eu vou pulando, ele vai passando de uma pasta para outra, tá? Vou aplicar novamente o filtro aqui para a gente continuar. Ok? Então eu consigo pular de pasta por pasta ou de segmento por segmento. Consigo desfazer, refazer alguma coisa que eu tenha feito, um Ctrl Z comum que a gente já conhece. Consigo aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, tá? Isso na verdade não afeta em nada o resultado final, tá? Isso aqui é só uma questão de exibição. Isso não vai ficar salvo no arquivo, isso não vai ficar a fonte não vai ficar maior no software final, tá? Isso é só questão de exibição mesmo. Outras opções que eu tenho aqui são opções de trabalhar com tags, tá? Eu tenho a opção de mostrar ou ocultar as tags, tá? É muito difícil, não é tão comum trabalhar com tags dentro do Catalyst. Por quê? Por ser uma ferramenta que traduz software, ela consegue interpretar muito bem aquilo que é uma tag daquilo que é o texto de verdade. Aquilo que é programação, aquilo que é código daquilo que é texto. Ela consegue separar bem isso. Então não é comum se ver muita tag que nem a gente acaba vendo no Trados, em outras ferramentas, tá? Eu tenho aqui as opções de visualização de marcas do texto, como por exemplo, ele marca aqui o espacinho do ponto, ele marca o espaço, marca um fim de parágrafo, enfim. São os caracteres ocultos que a gente conhece também de outras ferramentas. Eu tenho aqui também uma opção que me permite escrever da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Muito útil caso eu esteja traduzindo um idioma que seja escrito dessa maneira, tá? Caso contrário, a gente vai acabar não usando também. Outra coisa bacana que eu tenho aqui ainda é a possibilidade de bloquear um segmento. Então, se eu estou com esse segmento selecionado, eu venho e quero bloquear, não quero que esse segmento, vamos supor que é um segmento que não vai ser traduzido, e eu também não quero que o revisor mude isso, porque eu tenho certeza que ele não deve ser traduzido. Então, eu posso bloquear esse segmento, tá? E quando eu quiser, eu posso desbloquear. Posso bloquear e desbloquear vários segmentos ao mesmo tempo? Posso, é só eu selecionar, segurei o Shift, cliquei em outro segmento, pronto, bloqueio vários ao mesmo tempo. Então eu posso aplicar um filtro e para filtrar um determinado tipo de segmento e depois bloquear tudo? Posso, tá? Então é dessa maneira que eu trabalho. Tenho aqui também as três opções, os três tipos de status de um segmento, né? Que é o primeiro, é o untranslated, que é o que está marcado no momento. A partir do momento que eu traduzir esse segmento, automaticamente ele vai ficar marcado como for review, que é um segmento, então significa que ele já foi traduzido e vai para revisão. Se eu quiser também, posso marcar vários segmentos como for review? Posso. Da mesma maneira, cliquei aqui, posso ver que já ficou marcado como for review. Quero voltar para untranslated. Cliquei aqui, todos eles voltaram a ser untranslated, tá? Sign off, mesma coisa. Seleciono o segmento que eu quero e marco como sign off, tá? Então, o sign off teoricamente é um segmento que já foi traduzido, já revisado, é um segmento pronto. Tenho aqui também a opção de marcar algum segmento como flag, tá? Esse flag ele indica o que no arquivo? Na verdade, ele não tem o flag não indica algo específico no arquivo. Ele simplesmente marca esse segmento selecionado com uma bandeirinha
vermelha. Isso você pode usar para aquilo que você quiser, tá? Não tem nada específico para isso. Depois no final eu vou dar algumas dicas, alguns truques, e a gente vai usar essa bandeirinha para fazer um tipo de marcação no arquivo.